E agora, senhoras e senhores, passaremos ao próximo tema: transição energética justa, minerais estratégicos e cadeias tecnológicas de suprimentos. Vamos iniciar com o primeiro painelista, que será nosso presidente da Bainvest, Paulo Guimarães. Agradecer o convite do presidente da CEI, o Acácio, é sempre uma honra estar aqui presente. E eu acho que a apresentação que eu vou fazer aqui, com certeza, será mais detalhada por alguns dos palestrantes aqui presentes, e chamar a atenção de que a Bahia, ela, junto com a China, o que nós temos de potencial tem uma complementaridade muito grande. Então, só o mapa da Bahia já demonstra isso. Nós conseguimos fornecer para a China segurança alimentar. Nós somos uns grandes exportadores de grãos para a China e pretendemos nos tornar grandes exportadores também de proteína animal. Ao mesmo tempo, temos um grande potencial eólico e solar no centro do estado, que já está sendo explorado por diversas empresas chinesas. E aqui, na região metropolitana, nós temos alguns dos mais importantes investimentos chineses no Brasil, a exemplo da BYD, a exemplo da Goldwind, a exemplo da Sinoma Blade, e vamos ter a construção da mais importante obra de infraestrutura no Brasil nos próximos anos, que é a Ponte Salvador-Itaparica, que vai trazer uma oportunidade enorme de desenvolvimento urbano para uma área que é 50% da área do estado, da cidade do Salvador. Então, quando a gente olha todo esse potencial, tanto industrial, quanto agrícola, quanto energético, a gente verifica a complementariedade que a gente tem com a China, porque nós precisamos desenvolver, em parceria, tecnologia para aproveitar todo esse potencial. E aqui começa um aspecto importante para que a gente possa fazer isso, e que nos próximos anos será desenvolvido. Nós estamos passando por um momento difícil com relação à energia eólica e solar, mas na hora em que nós conseguirmos, e aí a parceria com a China é muito importante, trazer projetos eletrointensivos, todo esse potencial de energia eólica e solar pode ser aproveitado para a produção de hidrogênio, de combustíveis renováveis, para a instalação de data centers, para mineração sustentável, e este é um potencial que não existe em outros pontos do Brasil, e que faz com que a Bahia hoje seja um estado que tem 98% da sua energia elétrica de fonte renovável. Isto é um quadro que não se compara na maior parte do Brasil e no mundo. Isso faz com que nós tenhamos um potencial, aproveitando essa energia eólica e solar, de produção de hidrogênio, tanto para a produção industrial e consumo industrial na região, por exemplo, de Camaçari, quanto na região oeste do estado, na produção do agronegócio, e aí associando a energia eólica e solar com biomassa. Portanto, na região oeste, que nós já temos vários projetos de produção de etanol a partir de milho e produção de ração animal, dali nós vamos tirar, sem que haja competição com a alimentação, combustíveis renováveis e proteína animal, portanto, tecnologia, energia e segurança alimentar. A mesma coisa acontece em outras regiões do estado, onde nós temos o potencial de mineração, que faz com que a Bahia seja, e o Carvalhal vai apresentar isso em mais detalhes, o estado com maior diversidade de minerais críticos do Brasil, fazendo com que a gente seja muito importante para esta cadeia industrial de energias renováveis. E é exatamente nesse sentido que o estado já publicou desde 2013 os seus atlas de energia eólica, energia solar e hidrogênio verde, e que está pronto para divulgar o seu atlas da bioenergia. A mineração, não preciso falar mais, o Carvalhal falará, mas aqui uma demonstração de todo o potencial que nós temos de minerais críticos, principalmente nessa província metalogênica do norte da Bahia, lá na região de Campo Alegre de Lourdes, que é uma descoberta fantástica feita pela CBPM. E para poder fazer com que tudo isso aconteça de forma justa e sustentável, é que o governo do estado aprovou na Assembleia Legislativa e o seu governador sancionou a lei da transição energética do estado, que é uma lei absolutamente abrangente. Não é apenas um aspecto, por exemplo, de recuperação de áreas degradadas, ou de combustíveis renováveis, ou de hidrogênio de baixo carbono. Envolve tudo, desde mercado de carbono até mineração sustentável, passando por eficiência energética, produtos verdes, etc. É uma lei única no Brasil que está sendo agora regulamentada em parceria pelo governo do estado
e a iniciativa privada. E além desses incentivos que vêm com o Protener, a Bahia já tem um perfil grande de incentivos fiscais para o setor de transição energética, que envolve desde a isenção de ICMS para a produção da energia elétrica usada na produção de hidrogênio verde, isenção total de ICMS para a produção de equipamentos eólicos e assim sucessivamente. Mas não é só de projetos de energia ou de combustíveis que a gente vive, a gente tem um potencial enorme na Baía de Todos os Santos de se transformar num grande hub de exportação de produtos verdes produzidos aqui em função da grande condição de portuária que nós temos. Além disso, uma grande oportunidade de novos investimentos aqui na Bahia virá da Ponte Salvador-Itaparica, ligando Salvador à ilha de Itaparica, uma região que tem tudo para se desenvolver como uma cidade sustentável, como uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, portanto, uma parceria do Estado da Bahia e do município de Itaparica e Veracruz com as empresas de tecnologia chinesas, que inclusive já investem aqui. Além disso, tem uma oportunidade que está sendo construída aos poucos, que é da ferrovia bioceânica. O Estado brasileiro está construindo a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, ligando a região do oeste da Bahia até a região de Goiás, em Mara Rosa, até o porto de Ilhéus, e o Estado brasileiro também está construindo a ferrovia do a integração do Centro-Oeste, e já existe um acordo entre o governo brasileiro e a China de que essa será a rota da ferrovia bioceânica. Portanto, é uma grande oportunidade para escoamento de produção do oeste do Brasil, do centro-oeste, saindo aqui pelo porto de Ilhéus. No caso, o Porto Sul, que será um novo porto. E aqui só um resumo dos grandes investimentos que a Bahia tem recebido dos chineses. Nós temos a BYD, que o próprio diretor da BYD apresentou aqui o projeto deles, e eu ouso dizer que a presidente internacional da BYD, a doutora Stella Lee, declarou mais de uma vez que ela quer transformar Camaçari no Vale do Silício do Brasil. Portanto, não será apenas a fabricação de veículos que a BYD fará aqui. A State Grid investe hoje na construção de linhas de transmissão, a CGN, que também está aqui na produção de energia eólica, a Sinome e a Goldwind na produção de equipamentos eólicos, e outras empresas que já estão investindo na Bahia, a exemplo da Huawei, da Avic, da Hornbridge. Então, são empresas chinesas em diversos setores já investindo aqui. E o que é que nós queremos, que é uma coisa importante, que é o pano de fundo de tudo isso? Cooperação tecnológica, desenvolvimento conjunto, que é o que a China fez de melhor ao longo dos últimos 30, 40 anos, saindo de um estado que era agrícola para ser hoje a grande locomotiva tecnológica do mundo. Então, esse é o resumo que eu queria apresentar para vocês. Se tivesse mais tempo, eu ia entrar em mais detalhes, mas como nós não temos tempo, esse é o resumo. E eu acredito que os outros panelistas vão dar mais detalhes a vocês. Muito obrigado. E dando aqui sequência, até pelo avançar da hora, nosso próximo painelista é o nosso diretor de operações, Panzal, da CGN Brasil. Está com a palavra, Pan. Bom dia，各位政府代表、业界同仁、女士们、先生们，大家下午好！非常荣幸受邀能够参加此次盛会。首先，请允许我向论坛组委会表示诚挚的谢意。正是诸位的精心准备，才让我们得以相聚在美丽的萨尔瓦多。在这片充满活力与潜力的土地上，共话中巴合作的新机遇，共绘可持续发展的新蓝图。作为深耕巴西多年的清洁能源企业，中广核始终将巴伊亚州视为重要的战略发展区域。今天，我将以绿色引领、协同共赢、共创共享等3个关键词，与各位分享我们的实践与思考，共探中巴合作美好的未来。一、绿色引领，共绘中巴可持续发展新蓝图。中广核源自核电领域，历经40多年的发展，不仅建成了中国首座大型商用核电站，更以总资产超1万亿人民币的规模，成长成为全球清洁能源的重要参与者。目前，我们在运在建清洁能源总装机已突破1亿千瓦，
海外新能源控股装机超过了1300万千瓦，业务覆盖了20多个国家，以实际行动践行着发展清洁能源、造福人类社会的企业使命。自2019年进入巴西市场以来，中广核坚定看好巴西东北部的资源禀赋与发展潜力，将巴伊亚州作为拉美业务的重要支点。目前，我们在巴西总装机容量超过了1700兆瓦，跻身巴西第6大清洁能源投资商，年发电量可满足350万户巴西家庭用电的需求。其中在巴伊亚州，我们已累计投资了近40亿雷亚尔，建成投运新能源装机容量超过了600兆瓦。每天源源不断的绿色电力从这里出发，照亮巴西的千家万户，为经济社会发展提供了资源能源的保障。展望未来，我们将在这片阳光之州绿青沃土上持续发力。目前，我们在巴伊亚州已经储备了1200万千瓦的绿地储备，并计划明年启动180兆瓦的风光互补新能源项目的建设。我们期待将全球领先的新能源技术与本地产业需求相结合，助力巴伊亚州打造中巴能源合作的示范窗口，为这片充满潜力的土地注入可持续发展的强劲动能。同时，我们将以巴伊亚州为枢纽，联动皮奥伊州、塞阿拉州、北大河州等邻近的州，发展新能源项目，构建覆盖巴西东北部多能互补能源网络，破解新能源波动性、间歇性的难题，提升区域电力系统的稳定性和可靠性，为巴伊亚州乃至整个巴西提供坚实的能源支撑。我们坚信，依托巴伊亚州得天独厚的资源与卓越的营商环境，我们必将成为巴西能源转型中重要的引擎。2、协同共赢，共建中巴产业共赢生态圈。当前，全球能源转型已经进入了加速期，巴西拥有得天独厚的清洁能源资源与战略矿产优势，而中国则具备领先的清洁能源技术与装备制造能力。中巴合作恰逢其时，潜力无限。中广核始终将自身的发展融入到中巴全面战略合作伙伴关系的大格局，以实际行动践行着金砖合作的精神。我们秉承协同共赢的理念，充分发挥企业的链长效应，推动中国产业链与巴西本土的供应链深度协作，共同服务巴西本土电力发展的产业升级。在巴伊亚州新坦基市 Tecnova 风电项目建设中，我们带来了中国成熟的风机技术，更携手巴西本土20多家电力设备服务及土建供应商参与项目的建设，带动了当地新能源装备制造、工程服务、物流运输等一系列配套产业的发展，助力构建技术共享、产业协同的本地供应链体系。我们积极携手中巴技术力量，联合开展光伏逆变器升级等关键技术攻关，推动先进技术的本土化适配和推广。日前，中广核在巴伊亚州的拉帕光伏电厂完成了54台逆变器的技术改造，成功攻克了巴西复杂气候和电网环境下光伏并网的难题，大幅提升了设备可靠性、发电效率以及电网的适应能力，为光伏项目技术升级提供了可借鉴、可推广的技术方案。未来，我们更加期待与巴伊亚州政府和行业各界携手，推动中巴清洁能源技术标准互认，以技术为纽带，以产业为根基，深化中巴全方位的合作，打造可复制、可推广的中巴能源合作巴伊亚样板。3、共创共享，共筑中巴命运共同体。论坛主题中强调的公正、包容转型，既是全球能源转型的共识，更是中广核巴西公司始终坚守的核心价值观之一。我们坚信，清洁能源项目的价值不仅在于发出清洁的绿色电力，
更在于带动当地的发展，让转型的成果惠及每一个人。中广核始终秉承共商共建共享的理念，牢记公正包容转型的核心要义，将企业发展深深融入到当地民生改善与产业升级的进程当中。在巴西亚洲的项目建设运营过程中，我们坚持100%本土化雇佣原则，从项目建设到运营管理的全流程，将直接或间接创造超过5000个就业岗位。依托巴西亚洲项目集群，我们开展系统化的人员技能培训，为当地培育新能源专业化人才，帮助本土青年实现职业发展梦想，并助力构建更可持续的清洁能源产业新生态。我们推行蒲公英计划、履责行动，将项目发展与社区需求精准的对接。在巴西亚洲新坦基市，我们建设了巴西第一个新能源科普教育基地，将清洁能源科学知识普及覆盖到周边13个社区，上千名学生。不仅是知识的传递，更是为巴西培育绿色发展的新生力量。我们把生态环保理念贯穿到项目全生命周期当中去，严格执行巴西最高环保标准，让清洁能源项目成为守护巴西亚洲生态环境的绿色屏障。我们坚信，唯有让清洁能源项目成为经济增长的新引擎、产业发展的新齿轮、民生改善的新桥梁，才能实现企业价值与社会价值的同频共振。各位同仁，各位朋友，当巴西东北部的阳光点亮光伏面板，当清洁能源的光芒点亮南美大陆，我们看到的不仅是自然的馈赠，更是中巴携手推动可持续发展的坚定步伐。展望未来，中广核巴西公司愿与各界伙伴携手同行，以更加坚定的姿态深化巴西能源合作，以更加务实的行动践行公正转型的承诺，以中巴合作的智慧与力量，为全球2050碳中和目标的实现添砖加瓦。最后，预祝本次论坛圆满成功，感谢各位的聆听。Obrigado. De fato, é importante e posso reconhecer a importância estratégica da Bahia nesse cenário de transição energética e que pode trazer, de fato, muitos benefícios econômicos e sociais para a nossa população. Dando aqui continuidade, vamos ouvir mais uma empresa, né, que tem expertise nessa área de transição energética. Vamos ouvir agora o CEO da Oitante Energia, senhor Leonardo Xu. Leonardo, está com a palavra. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Xu. Eu sou chinês, mas moro há muito tempo aqui no Brasil. Eu prefiro falar em português mesmo, mas se não me entende, pode me interromper e me pergunta. Vou deixar um tempinho para responder. Bom, todo mundo me chama Leonardo, mas o meu nome real é Weiwei. Weiwei em mandarim tem um significado bom de iluminação. Então, eu nasci já com esse poder de conectar com energia. Bom, então hoje é o tema que eu vou fazer o meu discurso é sobre transição energética. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do consulado chinês no Rio de Janeiro, o cônsul comercial, senhor Jin, tá? E também eu queria, bom, o cara mais importante para mim é o senhor Acácio, o doutor Acácio, é o meu grande amigo. Por esse motivo, é a minha terceira vez participar desse fórum. Estou muito honrado a ser convidado de novo. Quando ele me ligou, vai ter um evento Brasil-China, eu levanto a mão e falo, eu vou. E depois eu compro passagem. Bom. Bom, voltando ao tema, de transição energética, eu queria parabenizar o Brasil. O Brasil já é o líder mundial nesse tema de transição energética. Parabenizar, muito bom. E também eu queria parabenizar o trabalho do Dr. Acácio. Com o trabalho dele, eu tenho essa oportunidade. Ficar presente aqui e trocar ideia, compartilhar meu pensamento e considerações com vocês. Tá? Muito obrigado de novo.
E sobre o tema transição energética, eu vou compartilhar a minha perspectiva sobre o assunto. Tá? Eu sou cara honesto, direito, e nessa ocasião é melhor falar lado bom, mas eu sou cara bem científica. Eu vou falar lado ruim. Vou apontar qual é o problema e o desafio hoje em dia com relação ao tema de transição energética. Talvez eu sou correto, não sou direito. Bom, vou falar 4 partes, tá? Primeiro, vou apontar o que eu enxergo nesse tema, na transição energética. Hoje em dia, como eu falei e como outros senhores compartilhou, o Brasil já tem uma matriz bem perfeita com relação de energia renovável. Já tem uma capacidade instalada mais de 80% de todas as matrizes. Então, o Brasil já possui uma matriz bem de fonte renovável e bem limpa e bem sustentável. Mas qual é o problema hoje em dia? Nos últimos anos, a instalação fotovoltaica e eólica está crescendo drasticamente no Brasil. Mas, hoje em dia, o sistema não aguenta nessa evolução energética. E existe curtailment, existe descarte de energia gerada, e essa é uma evolução da solar. Bom, pode enxergar, o Brasil está crescendo rapidamente, tá? Tanto a parte centralizada e quanto distribuída. Bom, mas nesse slide aponta qual é o problema hoje em dia. Já possuímos aqui no Brasil, cada dia mais energia instalada de fonte de energia renovável, tanto eólica quanto fotovoltaica, mas isso tem um impacto negativo para o ONS, para despachar a energia. E vou explicar pouco aqui, porque no dia tem o horário pico de geração de energia, mas nesse horário tem coincidência com o consumo de energia. Ou seja, no horário pico, geração não é horário de pico de consumo. Sempre existe essa inconsistência. Então, esse é o maior problema. E acho que a CNG já está, CGN já está enfrentando nesse problema, e tem outros geradores de energia que estão com esse problema. Então, qual é a melhor solução? Eu não sou especialista, engenheira nesse ramo, mas o que eu enxergo, o que eu consigo desenvolver o papel fundamental para mudar a situação, para resolver o problema, para melhorar a situação e para superar as barreiras. E o papel imprescindível do PES para a segurança e estabilidade da rede elétrica. Tá? Eu vou trazer essa letra de PES. O que é o PES? PES, em inglês, é Battery Energy Storage System, ou seja, armazenamento de energia em bateria de lítio. Não é uma tecnologia emergente recentemente, já é uma tecnologia bem matura, já tem muitas práticas no mundo inteiro. Porque recentemente a gente sempre fala essa palavra, porque hoje em dia, com a evolução da tecnologia e a melhoria de procedimento de fabricação, a bateria já tem um preço bem acessível. Então, hoje em dia, para resumir, o BES já são melhores soluções no curto prazo. Existem outras soluções para armazenar a energia, por exemplo, a usina reversível,
mas hidrogênio e tem outra forma também, mas para o curto prazo, de 2 até 4, 6 horas, é a bateria mesmo. Aqui são coisas conceituais, não em tanto detalhes. Bom, vou contar um pouquinho. Qual é melhor sobre a definição de bateria? A gente sempre usa na rede elétrica e no consumidor, ou front meter ou behind meter. São principais 2 funções da bateria. Tá? Quais são o público-alvo ou mercados de armazenamento para aplicar? Indústria, comércios, residenciais, suporte à rede, geração, transmissão distribuída e o setor transporte, solução de swap. Depois vou explicar como é a solução de swap. Essas são maiores aplicações de baterias, de front meter até o behind meter. Ou seja, a bateria tem essa função de estabelecer a geração de fonte de energia renovável e tá para armazenar a energia produzida excedente na bateria e descarga no horário pico de consumo para estabilizar. E também tem outras funções. Esses são modelos de negócios, não vou falar muito aqui, tá? Já chega o horário de almoço, não queria atrasar muito aqui, tá? E a gente fez uma pesquisa em comparativo entre o gerador diesel e uma bateria de lítio, para ter uma ideia qual melhor ser uma solução mais econômica e tem viabilidade financeira. Vou chegar a um resultado. A partir do 3º ano, já tem mais economia usando uma bateria de lítio, tá? Comparando com o uso de gerador diesel. E esse ano eu visitei várias fazendas no oeste da Bahia. Eu fui uma vez em Luiz Eduardo Magalhães Barreiras. Eu conversei com bastante fazendeiros, agronegócios. Todo mundo está com problema de uso de energia. Ele não tem bateria, não tem energia estável para manter o uso de irrigações. E ele está com problema em alguns cases. E os fazendeiros estão usando gerador de diesel 24 horas por dia. Muito consumo de diesel. Não é nada de meio ambiental. E também isso influencia muito a transição energética. Mas com a bateria. A bateria é uma ferramenta que consegue fazer sinergia junto com usina fotovoltaica. Isso vai melhorar a situação. Bom, vou passar rapidinho. Tempo esgotado. Vou passar rapidinho. Tem muitos conteúdos. Depois eu vou deixar meu cartãozinho. Estou aberto para responder qualquer dúvidas. Essas são perspectivas futuras do mercado de armazenamento do Brasil. Bom, falando disso, o Brasil, além de o problema enfrentando aqui instabilidade de fundo de energia renovável, e o Brasil possui uma vantagem. Além disso, o estado de Bahia também. O estado de Bahia tem minas de lítio, tem minas de fosfato, que são maiores matérias-primas para produzir baterias. Então, acho que eu enxergo uma grande possibilidade de trazer a linha de produção da China para aqui, porque a China hoje em dia representa 73% de produção mundial de baterias, mas a China não tem nada matéria-prima, quase nada. Então, isso é muito viável se a gente trazer uma linha de produção aqui no Brasil. É uma grande oportunidade que eu acho que é muito viável. Tá. Vou passar rapidinho. Essa é a projeção de mercado do Brasil. O Brasil já vai lançar um primeiro leilão ano que vem, tá? E já vai melhorar a situação. Bom, essas são projeções de mercado de armazenamento no Brasil.
é um mercado de bilhões e vai gerar muitos empregos, vai gerar grande oportunidade tanto para a China quanto para o Brasil. E, bom, esses são tamanhos do mercado que a gente pensar. Bom, na última parte, eu vou falar outras aplicações, baterias, de mobilidade e logística para a transição energética. É uma tecnologia que a gente trabalha, que a gente já possui. Não é uma coisa nova, já temos estações na China. É uma coisa que troca de bateria para caminhão de carga, EV. Como o BYD já tem bastante sucesso na carro EV particular. E eu acredito no futuro presente tem essas evoluções sobre a caminhão EV também vai acontecer aqui no Brasil. E tem economia bem grande comparando com caminhão combustão. Bom, essa passar rapidinho. Público-alvo, a mineração. Eu visitei alguns mineradores nesse ano também. Todo mundo está rodando caminhão EV, caminhão combustão, está gastando milhares de combustível, mas com energia, com essa caminhão EV, já consegue economizar pelo menos 30% até 40% de custo operacional. Tá? E tem outras aplicações para terminais, agroindústria, centro de distribuições. Tá? Conclusões. Bom, a última parte, a China se consolidou com a força dominante global na fabricação de baterias, hoje, como eu falei. E o Brasil possui abundantes minas e matéria-prima para baterias. Então, vai ter bastante sinergia entre a China e o Brasil. E, a gente representa uma empresa, nasceu aqui no Brasil, mas temos uma sangue da China e queremos contribuir o máximo para nesse tema de transição energética. É isso mesmo. Esse é um portfólio da empresa, não vou falar muito, deixamos nos contados. Tá? E seria isso. Muito obrigado por todos. Obrigado, Leonardo Chu, parabéns pela apresentação. A Bahia não tem potencial apenas energia limpa, né? Temos também um grande potencial em extração de minerais. Então, vamos ouvir agora o nosso presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Henrique Carvalhal, que vai poder expor mais sobre o tema. A Companhia Baiana de Produção Mineral está aqui desde 1972. Desde o início, nossa missão é impulsionar a mineração da Bahia com eficiência, responsabilidade econômica e social, sempre respeitando o meio ambiente. Somos uma companhia de equipe multidisciplinar. Acreditamos na diversidade e na soma dos nossos talentos. Desenvolvemos pesquisas para identificação e avaliação dos recursos minerais essenciais para o progresso e desenvolvimento da nossa sociedade. E quando falamos em recursos minerais, falamos da Bahia como um dos territórios mais ricos do Brasil. Aqui está uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo e a única em operação no Brasil. Além disso, temos a única mina de vanádio da América Latina e a única mina de urânio em produção na América do Sul. A Bahia é uma verdadeira potência mineral, rica em ouro, cobre, ferro, fosfato, grafita, terras raras e sílica de alta pureza. Essa diversidade posiciona nosso estado como um protagonista da transição energética mundial, impulsionando soluções reais para os desafios de hoje e do amanhã. A mineração é fundamental e está presente no nosso dia a dia, nas nossas roupas, nos nossos equipamentos médicos mais avançados, nos utensílios de cozinha, nos instrumentos musicais, nos smartphones e computadores mais modernos, nos carros, aviões e satélites que orbitam a Terra. E onde mais a gente pode estar? No futuro, estamos aqui há mais de 50 anos, gerando empregos, atraindo investimentos, fomentando a economia, desvendando novas tecnologias e sendo terreno fértil para a inovação. A nova província mineral do norte do estado é uma das mais importantes descobertas da CBPM e abriga recursos de grande valor, incluindo extensas reservas de níquel, cobre e cobalto, além de grafita, ferro, titânio e vanádio. Tudo isso com responsabilidade social e ambiental,
garantindo que as próximas gerações continuem se beneficiando dos nossos recursos minerais. CBPM, conectando as riquezas minerais da Bahia a um futuro sustentável e inclusivo. Bom, vocês devem ter percebido, que a gente fala em Companhia Baiana de Produção Mineral, né? Na verdade, nós mudamos o nome, não só mudamos o nome, mas mudamos a formatação de negócios da empresa. Hoje ainda somos Companhia Baiana de Pesquisa, porque o governador ainda não sancionou a lei, ele quer fazer um ato de sanção, mas a Assembleia Legislativa do nosso estado já aprovou essa lei. Então, de Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, nós somos hoje Companhia Baiana de Produção Mineral, exatamente porque o que a gente tem é um grande potencial que precisa ser desenvolvido, e para tal a gente compreende que a gente precisa repaginar a empresa. Ela vai continuar fazendo pesquisa, mas a gente pode realizar a mineração propriamente dita, a gente pode se associar a diversas empresas para poder a gente avançar no processo de extração desses minerais. Já foi dito aqui, somos o terceiro estado em produção mineral do Brasil, líder no Nordeste, somos líder nacional em investimento em pesquisa mineral, ultrapassamos mais de 2,5 bilhões de reais em investimento em pesquisa. Só na área norte, Paulo Guimarães, meu colega, nós investimos 55 milhões de reais em pesquisa só durante essa gestão. Somos líder nacional em 18 substâncias minerais. Já foi dito aqui pelo nosso vice-governador, 200 municípios recebem CEFEM, que é o Imposto da Mineração. Somos o único produtor de vanádio, de níquel. Importante dizer que o nosso níquel é sulfetado, diferente do níquel da Indonésia, que não é sulfetado. Então, esse níquel que a Indonésia joga no mercado, que muitas vezes faz com que haja um desequilíbrio no commodity, você nitidamente precisa fazer com que o mundo entenda que esse níquel sulfetado tem um valor agregado. E também somos o único produtor de urânio. São algumas das mineradoras instaladas aqui no nosso estado, todas nós temos relação em parceria. Temos 53 anos de operação, nós já temos 14 minas implantadas pelo nosso trabalho, dos mais diversos minerais. Esse seria o fluxo, né, do desenvolvimento, desde que a gente identifica um potencial mineral até a recuperação da área no final, né? Aí um pouco da trajetória da CBPM, eu estou avançando por conta do tempo, mas a gente já tem as perspectivas para que os senhores vejam do que nós estamos avançando, né? Por exemplo, já iniciará as operações da Galvânica, vou falar daqui a pouco, no ano que vem. As operações da Home Run serão a partir de 2028 e da Brasil Iron em 2030. Aí está todas as, hoje, áreas de atuação da nossa empresa no estado da Bahia, dividido por territórios, inclusive com os íconezinhos pontuando que a gente está avançando. Nós temos mais de 800 direitos minerários requeridos junto à Agência Nacional de Mineração. Algumas parcerias estratégicas que a gente tem, inclusive com a FIEB, que nosso querido amigo Carlos Henrique estava aqui. Bom, a Galvani, pessoal, nós vamos iniciar a operação desta empresa numa mina nossa de fosfato no município de Irecê. Nós, com essa empresa, tornaremos a Bahia independente da importação de fertilizantes fosfatados a partir do ano que vem. Nós vamos produzir 30% de fertilizantes que o norte e nordeste do Brasil precisa. Mas nós temos ainda, só da CBPM, mais 46 áreas de fosfato nessa região. Já existem, inclusive, outras empresas interessadas nessa área. Há pouco, quando a gente falava na província do norte do estado, naquela área em que a gente tem uma rocha com 300 quilômetros de dimensão, nós temos ferro, titânio, vanádio, nós temos níquel, cobre, cobalto, mas nós temos também muito fosfato. O fosfato está na superfície e temos uma grande quantidade de fosfato ainda para ser explorado. Um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, com mais de 1.000 empregos diretos que serão realizados naquela região. A gente esperava iniciar a operação em março desse ano, em função do forno calcinador que chegou no porto de Pecém. Ele é muito grande e havia dificuldade com as linhas de transmissão. A gente mudou a estratégia, o forno já está chegando à Bahia e a gente espera que essa operação, de fato, tenha início a partir de junho do ano que vem. Né? O tempo máximo que a gente espera que a fábrica tenha. É uma fábrica, nós vamos produzir o fosfato no município de Irecê com 100%, né, de aproveitamento do mineral. O resíduo, que é calcário, é um calcário remineralizador. Nós vamos doar, inclusive, 10.000 toneladas por ano para a agricultura familiar. Vamos levar para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde ele será transformado em fertilizantes. A Home Run, eu queria dizer aos senhores amigos chineses que, primeiro, temos muito carinho pela nossa história, pelas nossas ligações, mas a gente sempre fala isso, né? Que a primeira fábrica de vidro solar fora da China no mundo vai ocorrer aqui na Bahia, no município de Belmonte,
Lá nós possuímos uma mina com uma profunda pureza. Para os senhores terem uma ideia, quando você pega uma colher, pega no areal e leva para o laboratório, vai dar 99,7 de pureza. Basta a gente lavar um pouquinho, secretário Rodrigo, que vai dar 99,9. Aí, naturalmente, os outros processos levam a mais profunda pureza. Está aqui o William Consentino, nosso gerente, que sabe das pesquisas que foram desenvolvidas, que nos levaram a não só desenvolver esse potencial, mas atrair esse investimento. É uma empresa canadense. A operação será totalmente verticalizada na Bahia, 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimento, e nós estamos prevendo o início da operação em 2028. É importante dizer que o governador, estamos aguardando a data para a gente já dar início à obra da fábrica. Os recursos estão garantidos, tudo já está produzido, todas as licenças, inclusive todo o planejamento que o governo da Bahia teve para levar gás, é importante que diga isso, a infraestrutura necessária foi criada para que esse empreendimento pudesse ser realizado. Outro dado importante do nosso trabalho, essa empresa Atlantic Nickel, ela estava para ir embora da Bahia, porque o níquel de superfície está terminando nos próximos 4 anos, então nós criamos as condições para que pudesse, com um investimento de 600 milhões de dólares, a gente iniciar a produção underground, que vai garantir, a gente fala hoje em 30 anos, mas os nossos geólogos apontam de que nós teremos sim uma produção para mais 60 anos de níquel só nessa região de Itajibá, onde nós vamos gerar 2.200 empregos. Essa é uma empresa Perfical, uma empresa que vai produzir calcário para a remineralização do solo. Pode parecer um investimento pequeno de 40 milhões de reais e uma geração de emprego pequena de 460 empregos diretos, mas a gente sabe que numa região como São Félix do Coribe, você ter um empreendimento como esse pode mudar a realidade daquele município, além de colocar a Bahia com as condições de dar a agricultura em larga escala naquela região do Matopiba, as condições, portanto, com o fosfato e com esse calcário remineralizador de pleno desenvolvimento. Essa é a indústria Largo. Até nós chegamos a negociar com uma empresa chinesa, porque o resíduo, né, é exatamente o dióxido de titânio. E me parece que tem uma empresa chinesa, uma das maiores do mundo em fabricação de pigmentos, e nós, inclusive, iniciamos uma discussão para ver se a gente realizava uma parceria nesse empreendimento. Já tem, inclusive, o terreno destinado no Centro Industrial de Camaçari para que a gente pudesse ter uma fábrica de pigmentos. Esse é um outro elemento muito importante que eu gostaria de informar os senhores, né? A Brasil Iron é uma empresa inglesa, ela estava também para ir embora da Bahia, né? De fato, o antecessor dessa empresa realizou alguns problemas, e nós entendemos que a Bahia não podia abrir mão de 5 bilhões e 700 milhões de dólares de investimento. Então, mesmo não sendo uma área da CBPM, a CBPM assumiu o comando do processo, redimensionou o processo, redimensionou o projeto, e hoje nós temos a plena viabilidade de ter a primeira fábrica de HBI na América. HBI, que é o ferro briquetado a quente, né? Que é exatamente uma liga de ferro que a gente, inclusive, apelidou de ferro verde, tá? Que é um ferro que não gerará produção de carbono na atmosfera, né? Um processo totalmente limpo, e esse processo vai gerar 55 mil empregos diretos na Bahia, o que representa para nós uma transformação muito grande na região. E já está previsto, na realidade, se a gente cumprir o cronograma das licenças ambientais, nós esperamos que a gente tenha o início das operações em 2030. Uma ferrovia de 120 quilômetros ligando ao município de Brumado, a mina está em Piatã, e de lá se entronca na Fiol e levará para a siderúrgica que vai estar instalada na região de Ilhéus. Então, esse é um outro grande desenvolvimento que nós estamos trazendo fruto da mineração. O tempo esgotou, vou ser bem sucinto. Essa é a nossa grande fronteira, mas nós temos áreas, muitas áreas na Bahia, né? Aqui sempre a gente traz como novo case, isso aí foi descoberto na década de 70, estava abandonado, nós desenvolvemos, só na nossa gestão nós investimos 55 milhões, temos um conhecimento muito grande, nós temos 215 direitos minerários nessa área, em 4 deles a gente tem 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cobre e cobalto, de níquel, garantindo, portanto, a viabilidade econômica do desenvolvimento dessa mina, que vai transformar aquela região que hoje é uma região extremamente pobre, de difícil acesso, sem dúvida alguma, nos próximos anos será uma das grandes áreas de desenvolvimento econômico do nosso Estado com isso. O importante aqui é dizer para os senhores que a CBPM, que tem, como eu tinha dito, outras potencialidades, terras raras, por exemplo, nós temos 64 áreas de terras raras. Nesse final de semana, uma empresa mineradora anunciou que descobriu terras raras, né? Inclusive é bem próximo das nossas áreas.
e as nossas áreas estão muito mais evoluídas. Naturalmente, a gente não fica anunciando isso. Só para vocês terem ideia, a gente anunciou a grafita e na reunião do governo dos Estados Unidos com o governo brasileiro, quando se discutiu as tarifas, o governo dos Estados Unidos falou em CBPM, só que ele chamou Companhia Brasileira de Produção Mineral, e nitidamente o interesse do governo dos Estados Unidos em grafita. Então os jornalistas ficam pensando que os Estados Unidos só está preocupado em terras raras. Todos os minerais da transição energética chamam a atenção do governo dos Estados Unidos. Essa é uma área, quando a gente fala em 5 milhões de toneladas, é a área que a gente já tem definido o seu potencial, mas nós temos também muita área de grafita. Para concluir, gente, a gente abriu os dados da CBPM, então qualquer companheiro aqui que queira, basta você entrar no site Minera Bahia. Você entra no site, você vai estar com os dados que a CBPM tem geofísicos abertos para qualquer pessoa, seja empreendedor, seja estudioso, seja as universidades, vocês terem acesso a esses dados, que eu associo inclusive à litoteca. O que é interessante é que a gente aponta aos dados geofísicos, mas você pode entrar na litoteca digital e ter acesso aos testemunhos com uma tecnologia muito avançada que permite, mesmo de longe, você conseguir acessar a nossa litoteca. Nossa litoteca é a segunda maior litoteca da América Latina. Nós já temos um nível de testemunhos muito elevado, fruto do nosso trabalho. Estamos inaugurando nos próximos dias um hub de mineração, né? Esse hub de mineração para que o nosso estado desenvolva tecnologia, desenvolva ciência. E, enfim, o projeto Prisma, que é um projeto que a gente busca qualificar a mão de obra, dar condições. Todo o local que a gente atua, a CBPM se preocupa exatamente em transformar o processo de mineração não apenas sustentável. Esse debate da sustentabilidade é importante, mas a gente precisa apontar para a inclusão. O maior crime ambiental, na minha opinião, é a criança passa fome. Então, nós precisamos incluir as pessoas que estão no processo. O desenvolvimento da sustentabilidade, em primeiro lugar, deve incorporar os seres humanos, e é dessa forma que a gente atua, é dessa forma que a gente está buscando dar o perfil da nossa empresa. Esse é um QR Code que vocês podem acompanhar. Qualquer maior informação, a gente está à disposição. Qualquer pessoa também pode procurar o nosso querido Acácio. A CBPM está de portas abertas. Nós temos um respeito muito grande pela história do povo chinês, nós temos um respeito muito grande pela sua trajetória. Não é à toa que um país que sofreu tantas invasões estrangeiras, tanto cerco, tantas dificuldades, não só tirou da fome mais de 1 bilhão de seres humanos, você deu dignidade, história, cultura, vida para o povo chinês. Nós temos muito que aprender com vocês e muito também o que ofertar. Muito obrigado. Agora, o CEO da Goldwind para a América do Sul, senhor Lian Xuan. Senhoras e senhores， 尊敬的静宁市我们的会议的组织者José Ferreira， 我们的主持人 Rodrigo Pimentel， 我是午餐之前的最后一个我会给大家节省时间，并且这个10分钟一定是值得大家坐在这儿。其实我们公司叫金风科技，叫 Goldmint。这个公司在巴西经营，现在有第10年。其实巴伊亚这个州对于我们来说是有非常特殊的感情。2023年，当我们决策在巴伊亚州在卡马萨里投资我们的工厂的时候，我们全体同事一起从巴伊亚回到了圣保罗的时候，我们唱了一首著名的歌曲。这首歌是这么唱的，叫 I don't want to stay here, I want to go back to Bahia。我想大家可能很多人听过这首歌。在巴伊亚经营的这些年呢，其实我们得到了巴伊亚州的州长 Jerolimo Rodrigues， 包括 Paulo Guimarães， Almeida， Angelo Almeida 很多的支持。其实最早我们在选择在哪儿落地我们的工厂的时候，巴伊亚并不是我们的第一选择，是这些州里的工作人员、州里的领导改变了我们，用他们的热情跟支持去改变了我们的想法最终我们是把这个工厂落地在了巴伊亚州。那么我来介绍一下金风这家企业金风是成立于1998年，我们业务遍及全球47个国家。截止现在的整个装机是145 G 瓦这其中有6.8 G 瓦是海上风电是offshore 海上风电，
这个包括了5400台风机。整个这个发展过程，其实我们这个得益于中国市场的快速发展，但是也得益于金峰这个企业在过去10几年非常坚定的国际化，并且是通过本地化去实现国际化。所以我们也可以看到，在各个区域，这些海外的区域，我们的这个业务量其实也是在增加的，包括在南美市场，南美是我们海外最大的几个市场之一。那么从2022年到2024年，金峰科技的新增装机量都是全球第一，当年全球第一。那么累计现在是全球第2名啊，仅次于丹麦的维斯塔斯公司。在南美洲的话，我们现在的业绩是在8个国家啊，这个8个国家的重点市场其实就是巴西、智利和阿根廷这3个国家。我们在南美区域的区域总部是设立在的圣保罗啊，我们在巴伊亚有一家工厂。那么整个在南美，我们现在的装机是2.5 G 瓦，这其中巴西包括了1.3 G 瓦，这1.3 G 瓦中包括了我们对我们的这个重点客户中广核 CGN 的在巴伊亚州的项目，还有在PLE 州的2个项目。金峰的业务范围包括了风机和 BESS。刚才我的同事徐总解释了什么是 BESS 风机跟 BESS 的储能系统的研发，是一个综合能源的解决方案，这里面包括了研发、制造、供货、安装和长期全生命周期的运维。那么这个过去这些年，其实让我们更加自豪的，最引以自豪的还是我们在巴伊亚的工厂这张图片是去年的8月27号，州长和能源部长为我们这个新工厂的开幕仪式进行了揭牌这个工厂不仅是我们在巴西的首个工厂，其实也是全球的首个工厂。这个意味它代表了我们金峰公司在巴西长期经营的决心这是一个明确的表现。那么后面我想还是对巴西的这个风电产业、新能源产业这个工业进行一些描述那么首先在巴伊亚州是一个非常具有战略地位的州。首先，未来50%的新风电增长都会集中在巴伊亚这一个州，90%都在东北地区，但是50%都在巴伊亚一个州。巴伊亚州有非常丰富的风机制造商的资源，还有这些零部件的资源包括我们Nordex 这个叶片有这个 Sinoma 还有这个风机塔架有 Tokai Brass 有 Ten 这些有非常丰富的资源。再有，它是在一个战略的要地上，因为大多数的零部件的供应商都是在巴西的东南和南方，圣保罗州、里约州、米纳斯州等等，风电场都在东北方。那么这个巴伊亚州，包括卡马萨里的这个位置，是我们整个物流供货的一个必经之路，也是一个最优选择。这也就是为什么巴伊亚州有着非常得天独厚的战略位置。再有，回到巴西整个这个国家，整个这个市场，其实我们比如大家说这个市场并没有激烈的竞争，或者说没有充分的产业化，但实际上在风电这个领域，过去曾经有的加上现在有的，我们曾经有过10家风机制造商，这里面包括了 IMSA、Enercon、WEC、维斯塔斯、Gamesa、西门子、Nordex、阿尔斯通、GE 和现在金峰加入进来。在过去跟现在一共有过5家叶片的制造商现在我们的中材科技也在巴伊亚的卡马萨里建了工厂。我们有10家，整个巴西有10家塔架制造商包括了巴伊亚就有两家还有其他的这个钢塔架、混凝土塔架，各种不同形式的，以及上百家的整个这些零部件的供应商。实际上，巴西还是我们认为具备一个坚实的工业基础这个我觉得很难说巴西是没有本地化的基础的那么其实最后我想得出一个这个观点这位叫 Alexander Hamilton， 这是美国的 founding father 之一
他是华盛顿时期的这个财政部长，他提出过一个理论叫幼稚产业保护理论，就是在新兴这个产业在本国没有拥有足够的经济规模的时候，要对它加以保护和培养，才能实现以后能实现该有的经济规模，去参与全球的竞争。那么我想巴西的风电产业其实大约就处在这样的一个时期。最后到最后，其实我们可以看得到，还是有一些市场上还是有一些公司在试图用免关税这个进口风机这样的方式去经营的。这个其实是非常危险的其实非常危险的。本地企业，我们现有的巴西的产业链和它的竞争力，是面对无关税进口是毫无竞争力的，因为它现在还在这个幼年期那么如果说出现这种大量的免关税进口，那么我们想，我们这些刚才上一个图里面表现出来的这些本地的风机制造的，特别是依赖于风电行业的这些制造商，那都可以关门大吉可能数千个工作岗位就会流失。更加危险的是，巴西正在走一条工业复兴的路这样的场景有可能会把最后希望的火苗都会扑灭所以我认为现在的关税不是太高，而是太低特别是中巴合作期间，中巴之间的这个合作，我想也不是单纯的贸易，更不是倾销，其实更多的是投资，是产业上的融合，是科技上的融合，是文化上的合作，是更加深层的合作。Finalmente, senhoras e senhores, eu prefiro terminar em português. Para a indústria brasileira em energia eólica, que ainda está na sua infância, nós precisamos proteger, melhorar, não a mata agora. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Lian Xuan, parabéns pela apresentação. E aqui já dando encerramento, primeiramente quero agradecer a Cássio. A Cássio é um entusiasta dessa integração, desses eventos com a China. Parabenizar a Cássio, dizer que foi uma honra aqui estar nesse painel, painel que manteve a audiência e a presença no horário do almoço, já são mais de 13 horas. O próprio Paulo já arriscou perder o voo, ficou até o final. Ainda dá tempo, né, Paulo? Então, no mais aí, agradecer a todos os painelistas e dizer que a Bahia tem um imenso potencial para poder liderar esse processo, Gabriel, de transição energética, energia limpa aqui no nosso Brasil, no mundo, e contamos com a parceria das empresas, do governo chinês, para poder tocar esse processo, que traz também a inovação tecnológica, que é tão importante para a inclusão digital aqui dos baianos e das baianas. Dizer que estamos juntos, contamos com todos vocês, e agradecer mais uma vez a paciência com os atrasos e estar aqui presente até esse horário. Obrigado mais uma vez.